No livro de Mateus, no capítulo 25, a partir do versículo 37, diz assim a palavra do Senhor. Então os justos lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermos ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo, o rei lhes dirá: em verdade vos digo, que quando fizestes a um dos meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Nós vemos, através desta palavra, uma diretriz ou um norte que o Senhor nos deixa para que nós venhamos a seguir. Ou seja, muitas vezes nós começamos uma caminhada no Evangelho e nós somos levados a termos uma visão eterna, simplesmente, uma visão do porvir, uma visão escatológica da volta de Jesus e de estarmos preparados, e nós achamos que nós temos que essa preparação, ela é uma separação nossa do mundo ou da sociedade, simplesmente, e nós nos separando, assim nós alcançaríamos esta salvação e essa tão sonhada eternidade com Cristo. Só que Jesus, nesse texto aqui, ele nos traz a reflexão de algo que é um pouco diferente disso. Ou seja, a eternidade, ela é para mim e para você ao lado de Jesus? Perfeito. Porém, nós temos que compreender que nós precisamos passar por uma etapa ou por um tempo aqui, como peregrinos nessa terra. Mas nesse tempo peregrino, que passamos como peregrinos nessa terra, há algumas coisas que nós precisamos fazer. Nós não podemos viver simplesmente ignorando tudo que está à nossa volta. Ou então nós vamos ser aquelas pessoas que olham para a parábola do bom samaritano, por exemplo, e falam: olha, onde já se viu aquele sacerdote, ele passou ao lado daquele corpo ferido que estava lá, que teria sido ferido por salteadores, e ele não fez nada. Ou então olharíamos para o levita que passou lá, também naquele caminho, e também não fez nada. Mas aí olhamos para a vida do bom samaritano, né, que Jesus relata ali, que veio, que olhou aquela pessoa ferida, que se comprometeu com aquela pessoa que estava lá no chão, foi lá, sarou as feridas daquela pessoa, colocou aquela pessoa na sua cavalgadura, levou até uma estalagem, deixou aquela pessoa lá, pagou a despesa e ainda falou que se tivesse uma despesa extra, quando voltasse, pagaria. Só que nós não notamos que muitas vezes nós não somos o bom samaritano. Muitas vezes o nosso comportamento com relação ao próximo, com relação à sociedade e com relação a algumas coisas que nos cercam são justamente igual a do sacerdote e do levita, aqueles que desviaram de ajudar. Muitas vezes o nosso comportamento ele acaba indo nesta direção e nós acabamos desenvolvendo, na verdade, uma religiosidade em que nos afasta do verdadeiro objetivo do reino de Deus aqui na terra. O reino de Deus precisa ser estabelecido aqui na terra e é eu e você que somos as ferramentas para isso. Mas, amados, precisamos olhar para os pequeninos. Precisamos olhar para as pessoas que estão à nossa volta, precisamos olhar para a realidade que está à nossa volta. O mundo está se deteriorando de todos os sentidos. E nós
só queremos muitas vezes orar para que as coisas aconteçam. Muitas vezes nossas orações não são ouvidas porque nós oramos para que Deus levante alguém, para que alguém faça aquilo que nós deveríamos fazer. E Deus muitas vezes, provavelmente, Ele olha lá de cima e fala assim: não vou ouvir essa tua oração, porque você tinha que estar comprometido, você tinha que estar lá cuidando dessa situação e não pedindo para que eu levantasse uma outra pessoa. Sabe, nós não temos como viver sem olhar a sociedade à nossa volta. Lembremos que Jesus não fez acepção de pessoas. Sabe, o Senhor Jesus, ele esteve aqui e ele era muito criticado. Por quê? Porque ele sentava no meio dos publicanos. Ele estava no meio dos cobradores de impostos, que eram vistos com maus olhos pelos judeus. Ele estava no meio dos enfermos, dos leprosos, abrindo olhos de cegos, de toda aquela sociedade que era rejeitada. Jesus estava no meio, mas ele não estava no meio para se tornar um deles, mas ele estava no meio para remir aquele ambiente. E aonde ele colocava os seus pés, aonde o Senhor tocava as suas mãos, havia restauração, havia cura e havia libertação. E é isso que Ele espera de nós, quando nos diz que façamos a um desses pequeninos. O Senhor tem nos chamado para fazermos a diferença, mas nós não podemos continuar acuados ou fazendo só aquilo que o nosso coração manda, ou aquilo que eu sinto que eu devo fazer. Amado, se você depender de esperar você sentir para fazer alguma coisa, você vai fazer muito pouco, porque pouquíssimas vezes nós sentimos vontade de fazer mesmo. Qual atitude Jesus teria? É nesse sentido que nós precisamos nos envolver. Não é possível que nós não notemos à nossa volta dificuldades. Por mais que você viva num ambiente bom, por mais que você tenha uma estrutura boa, há muitos pequeninos à sua volta. E em nome de Jesus, que você seja a pessoa que vai remir o ambiente aonde você está. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Seja abençoado e seja um abençoador também.